Shalom, amada bendita do Senhor, glória a Deus por sua vida, por todas as coisas. Eu quero declarar toda sorte de bênção sobre a sua vida, você e sua família, sua casa, que sejam ali agraciados pela proteção de Deus, pelo sangue do Cordeiro imolado, blindando e protegendo vocês de todo mal. Amém? Estamos aqui no devocional Atos capítulo 26. A gente viu a jornada de Paulo, né, perante os reis, os governadores. E vamos começar o 26, mas antes vamos orar. E eu peço que você coloque a mão no seu coração, feche seus olhos, vamos falar com o Espírito Santo de Deus. Querido amigo, Espírito Santo, eis-nos aqui para te ouvir. Tira, Senhor, o tampão de nossos ouvidos, tudo que nos impeça de ouvir a tua voz, que possamos ter discernimento e saber que é tu quem fala conosco, Pai. Tira também, Senhor, toda a cegueira espiritual de nossas vidas, que possamos, Senhor, ter entendimento e discernimento que é o Senhor, Pai, que não tenha dúvida, Senhor, que quando o Senhor fala, nós possamos escutar e obedecer, Deus, que não seja a nossa vontade, mas a tua vontade em nossas vidas. Senhor, nos traz revelação, Pai. Nós precisamos da tua ajuda, revelação do alto, Pai. Nos enche de sabedoria, em nome de Jesus. Nos ministra com essa história de Paulo, Pai. Nos faz, Senhor, apóstola, Senhor, como Paulo, Deus, para ser fiel a Ti, para pregar o Evangelho, Deus, e ali ter muitas pessoas convertidas, Deus, e que isso seja para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus. Capítulo 26. Bom, a gente viu, né, Paulo ali até chegar a Roma, tem todo um processo e agora ele vai ser ouvido, né? Festo pediu para o rei Agripa ouvir Paulo. Então o capítulo 26 começa assim. Então Agripa disse a Paulo: você tem permissão para falar em sua defesa? E a seguir Paulo fez sinal com a mão e começou a sua defesa. Rei Agripa, considero-me feliz por poder estar hoje em sua presença para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus, e especialmente porque estás bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles. Portanto, peço que me ouças parcialmente. Paulo já declarou, né, que está feliz porque é um privilégio. Imagina, um rei tá ouvindo isso, e com certeza Paulo vai falar de Jesus. Então, de repente ele não poderia ter oportunidade como essa em outros lugares, mas aqui ele chamou tanto a atenção que agora reis estão parando para ouvir o que Paulo tem a dizer. Ok. Familiarizado, peço que me ouças pacientemente. Versículo 4. Todos os judeus sabem como tenho vivido desde pequeno, tanto em minha terra natal como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que como fariseu vivi de acordo com a seita mais severa da nossa religião. Agora eu estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Esta é a promessa que as nossas 12 tribos esperam que se cumpram, cultuando a Deus como fervor, dia e noite. E por causa desta esperança, ó rei, que eu estou sendo acusado pelos judeus, porque os senhores acham impossível que o Deus ressuscite mortos. Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus o Nazareno. Versículo 10. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém, com autorização do chefe dos sacerdotes. Lancei muitos santos na prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. Paulo aqui está confessando, né? Ele pecou, mas ele teve também o arrependimento de pecados e ele teve o perdão dos pecados, né? Ele está dizendo exatamente o que ele fez, que ele perseguiu, que ele estava consentindo, que ele é cúmplice na morte de muitos, né? Vamos seguir aqui versículo 12. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco com autorização e permissão do chefe dos sacerdotes. E por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao arguilhão só lhe trará dor. Então perguntei: quem és tu, Senhor? E respondeu o Senhor: sou Jesus, a quem você está perseguindo. E agora levante-se e fique em pé.
e eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, os quais eu envio, para abrir-lhe os olhos e convertê-lo das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam perdão dos pecados e herança entre os que estão santificados pela fé em mim. Olha só, Paulo já contou um pouco mais, né, do que aconteceu ali naquela estrada de Damasco, o que Jesus falou com ele e até o propósito da vida dele, né? Que ele seria testemunha justamente de Jesus a que ele estava perseguindo, que agora ele falaria sobre isso para judeus e gentios. Então, assim, Paulo abriu mais um pouco o leque para a gente entender. E ele também entendeu o propósito dele. Lembra que Jesus, quando falou com Ananias, revelou o propósito que ele tinha para Paulo. Mas Jesus, antes mesmo, revelou a Paulo também qual era o propósito que ele tinha para ele. E é isso que acontece. Deus confirma em nossos corações e também da nossa liderança. Porque Ananias, naquele momento, começou a ser líder de Paulo. A Ananias começou ali a ensinar Paulo, discipular Paulo, né? No que era ser cristão, o que era ter Jesus como Cristo, como Messias. Vamos seguir aqui, versículo 19. Não, só mais um pouquinho. Então, é por isso que eu e você precisamos estar atentos. Eu não sei quem é sua liderança espiritual e eu espero que você tenha, porque é muito importante você ser consolidada na fé, ser discipulada, né? Entender um pouco mais. Assim como Ananias fez com Paulo. Paulo era um discípulo de excelência e ele foi um líder de excelência. A gente não viu esse apóstolo aqui nascer da noite para o dia. A gente viu um apóstolo que buscou. Ele ficou um tempo ali em Damasco sendo discipulado. Depois ele foi para Jerusalém para ser discipulado também. E então ele começou as viagens missionárias. Então não nasceu apóstolo, não. Ele teve que aprender. Ele teve que ter experiências com o Senhor. E eu espero que você esteja debaixo de uma liderança, porque tem bênção nisso. E toda vez que Deus colocar algo no seu coração, Ele precisa confirmar com a sua liderança, ou com o sacerdote da sua casa, né? No meu caso é meu marido, mas eu tenho minha líder também, tenho os pastores. Então, assim, é importante que nós estejamos ali, né, em concordância, em conformidade. Vamos seguir aqui, versículo 19. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Peguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependesse e se voltasse para Deus, praticando as obras que mostrassem o seu arrependimento. E por isso, aqui, os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram matar-me. Mas, tendo contado com a ajuda de Deus e até os dias de hoje, e por este motivo eu estou aqui e dou testemunho tanto a gente simples como a gente importante. Eu não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer, que o Cristo haveria de sofrer, e sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria a luz para o seu próprio povo e para os gentios. Versículo 24. A esta altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz: Você está louco, Paulo? As muitas letras o estão levando à loucura. E respondeu Paulo: Eu não estou louco, excelentíssimo Festo. O que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. O rei está familiarizado com essas coisas e lhe posso falar abertamente. Eu estou certo de que nada disso escapou do seu conhecimento, pois nada se passou num lugar qualquer. Rei Agripa, crês nos profetas? Eu sei que sim. Então Agripa disse a Paulo: Você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? E Paulo respondeu: Em pouco ou em muito tempo peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje ouvem se tornem como eu, porém sem estas algemas. O rei se levantou e com ele o governador e Berenice, e como também os que estavam assentados com eles. Saindo do salão, comentavam entre si: Este homem não fez nada que mereça morte ou prisão. E Agripa disse a Festo: Ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado para César. Bom, mas a gente sabe por quê, né? Paulo apelou para César, tinha propósito, ele precisa ir para Roma, né? Porque é lá que vai se cumprir o propósito da vida dele. Deus falou com ele, então ele precisava sim
mas você vê que ele diz que ele está ali diante também de pessoas simples e de pessoas importantes, e agora ele está na presença do rei, falando de Jesus. Então, glória a Deus, porque a palavra não volta vazia. Eu tenho certeza que começou um burburinho interno dentro do rei Festo, do rei Agripa, de Berenice e tantas outras pessoas. E como Paulo disse, que não só em pouco ou grande parte do tempo, mas que todos ali se convencessem, se convertessem a Jesus. E que assim seja, né? Que eu e você, a gente possa falar em tempo e fora de tempo para as pessoas. E eu não sei qual é o tempo que elas vão se converter, mas que se cumpra a conversão, porque a palavra do Senhor diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém?